Olá, meus amigos, aqui é Elisa Kanami Yamaki. Como vocês estão? Bom, na aula passada nós falamos sobre balões de fala, né, sobre planos de história em quadrinho, sobre enquadramento, né, que assim mais comumente usado, porque eles também têm nomes. E desta vez nós vamos falar sobre os roteiros, os tipos de roteiros que existem, certo? Então, tanto no mangá quanto na história em quadrinho, a história, né, em si, ela é toda direcionada para um roteiro. Esse roteiro é que vai falar para o desenhista, né, ou através de um roteirista, ou o próprio desenhista roteirizando a sua história, né, a sequência, as ações, os balões de fala, né, tudo que envolve dentro de uma criação, de uma diagramação, de uma história em quadrinho. O limite desse roteiro, né, seria a imaginação. Se você cria, você tem muita imaginação, não há limite, certo? O roteiro ele vai fluir, você vai ter muitas aventuras, muitas coisas lindas para desenvolver nesse seu trabalho. Então, um roteiro, nós temos 3 tipos de roteiros. Vamos falar sobre roteiros hoje. Temos 3 tipos, né, de roteiro. Nós temos o roteiro conto, o roteiro RAF e o roteiro imagem-texto. Neste caso aqui, o conto é como se fosse uma historinha, por exemplo, da Chapeuzinho Vermelho, aquele conto do Chapeuzinho Vermelho, né? Ah, Chapeuzinho Vermelho foi para floresta, encontrou o lobo mau, etc. Então, aquilo escrito, aquela história escrita seria o conto. A RAF é quando o roteirista, né, ele desenha ou ele rabisca os quadrinhos ou a sequência da história do jeito que ele quer. Aí o desenhista vai em cima daquele desenho ou daquela indicação que o roteirista fez e ele vai fazer os seus desenhos. A imagem-texto ela é muito utilizada em... Vocês podem até prestarem atenção. Sabe noticiários de TV? É quando, vocês já viram que ele tem um papel, certo? O apresentador do programa, ele tem um papel com uma divisória aqui no meio. Então, aqui é a imagem e aqui é o texto. Por quê? Então, por exemplo, na primeira imagem, na imagem número 1, no texto número 1, aqui na imagem número 1 nós teremos assim, uma ventania enorme na praia. Aí essa seria a imagem. O texto. Chegou na praia de Ubatuba uma tempestade, por exemplo. Então, aqui ele fala, ele lê o texto, ele vai falar a notícia. E, neste caso, a imagem já está passando na TV, certo? Mostrando aquela ventania na praia, aquele coqueirinho balançando, aquelas ondas do mar, né? Então, esse modelo imagem-texto é muito utilizado em noticiários, né? Também como roteiros em filmes, né? Em vários lugares. Ele é muito útil, esse imagem-texto, tá bom? Então, nós vamos ver agora, na sequência, os três tipos de roteiros em cima de uma criação minha, certo? Eu vou apresentar para vocês. Aqui. Aqui é o roteiro, eu criei os roteiros, né, no mesmo, na verdade, a mesma sequência de quadrinho, nos 3 tipos de roteiro. Então, aqui, no roteiro no estilo conto, a minha historinha chama Cristol Grande Emperor. É uma historinha de ficção científica. Então, ó, eu vou ler para vocês terem uma ideia e vocês vão imaginando a cena. É um roteiro conto. No interior de uma prisão da frota inimiga, de repente, um pequeno objeto é jogado pela janelinha aberta da porta. Cristol, ajoelhada, olha surpresa. O que será isto? E ele cai bem à sua frente com um som estranho e ritmado. Denis,
logo à frente de Cristóbal. Denis é o irmão da Cristóbal, tá? Logo à frente de Cristóbal, assusta-se com a mini granada e corre em direção da irmãzinha, gritando: Cris, cuidado! Abraça-a forte e Cris tem apenas tempo de dizer Denis, e o pequeno objeto explode com toda a sua força. Ah! Grita Cristóbal, horrorizada. Deu para imaginar a cena? Vocês conseguiram visualizar o que está acontecendo? A partir dessa visualização, você consegue reproduzir isso em desenho, em forma de quadrinho, certo? Isso aqui é um roteiro em forma de conto. Agora, um roteiro, né, RAF, que é quando o desenhista ele desenha mais ou menos o que ele quer, né? E ele já dá a imagem assim, meio que mastigada pro desenhista. Desenhista não, o roteirista, né? Que desenha o que ele quer, ele faz assim um rabisquinho, ou através de interação entre desenhista e roteirista. Ele fala mais ou menos, aí o desenhista vai lá, desenha mais ou menos o que o outro quer, e eles estudam juntos, né? A ação, a sequência que eles estão pretendendo para aquele roteiro, para aquela história. Então, aquele roteiro anterior de conto, ele vai falar mais ou menos o que esse de Rafa está mostrando, certo? Então, na janelinha aqui cai um objetinho, ela vê, né? O irmão percebe, ele corre atrás, certo? Aqui você pode fazer isso aqui, esse quadrinho aqui, um pouquinho maior, também pode ser. Aqui, na verdade, é um esboço do que o desenhista, do que o roteirista quer para o desenhista, ou o próprio desenhista fazendo esboço do futuro quadrinho onde ele vai trabalhar, né, e arte finalizar, tá bom? Este aqui é imagem-texto. A imagem-texto é daquele título mesmo, da Cristóbal Grandemplo, né? Aqui entra o título. Roteirista, certo? Desenhista, eu também. Então, a imagem aqui, ó, Q1 significa quadrinho 1, né? Então, a imagem, um pequeno objeto é jogado para dentro da prisão através da janela da porta. No quadrinho 1, o som, vupt. Então, alguém tacou lá, faz aquele, né, o som dele jogando. Então, cada quadrinho, ele fala sobre a imagem que vai ser desenhada e o texto que vai ser inserido ali dentro daquele quadrinho. Então, o quadrinho 2, ó, Cristóbal, ajoelhado, observa o objeto que cai à sua frente. Então, tem todo aquele balão, aquele som, certo? Cada quadrinho tem a sua imagem e o seu texto, né? Agora, na aula passada, eu falei sobre os planos de quadrinhos. Então, plano geral, plano detalhe, plano médio, plano americano. Nesse caso aqui, eu não coloquei. Tem um outro roteiro aqui, no mesmo estilo, né? Imagem, texto, certo? Aqui, é o plano geral. No plano geral, esse aqui é um roteiro de Páscoa. Eu trabalhava com os meus alunos fazendo roteiros para Páscoa e Natal, né? Então, para a gente fazer uma exposição depois, apresentar esse trabalho. Então, eu trabalhava dando roteiros e depois a gente trabalhava todo o desenho juntos. E nós arte finalizávamos em lápis de cor. Colorido é sempre mais divertido, né? Então, aqui, no quadrinho 1, que seria o plano geral. Por quê? Essa aqui é a primeira página, certo? Por que quadrinho 1, plano geral? Lembra que eu falei que o primeiro quadrinho ele vai ter que colocar o leitor na situação que o personagem se encontra, ou introduzir o leitor naquela história. Então, ele vai ter que mostrar onde está, como está, certo? Então, no primeiro quadrinho. Quadrinho é enfeitado com ovos de Páscoa, bombons e fitas. Então, já não era um quadrinho normal, né? Era um quadrinho grande, tem que mostrar o plano geral, com enfeites em volta ainda. Eles tinham que trabalhar, né, colocar ovos de Páscoa, fitas, etc. O que quisesse, o que desse na imaginação deles. Aí no centro tem uma menininha segurando um coelho no colo.
Aí põe o título e o nome do autor. O título é o Coelhinho Mágico, o nome, coloca o nome do desenhista lá, né? O nome do aluno, ele colocava o nome dele. Aí no quadrinho 2, é um plano geral, porque a menina, ela tá inteira, certo? Ela levanta o coelhinho nas mãos e ela tem um carrinho de bebê por perto. Então ela tá brincando com o coelho como se ele fosse um bebezinho. E a menina ela se chama Suzy, ó. BF, balão de fala da Suzy. Mup, eu gosto muito de você. Mup era o nome do coelho. Mup, eu gosto muito de você, né? Vocês já estão notando, ó. Plano geral, plano detalhe. A Suzy dando um beijo no coelho. Lembra o plano detalhe? Ele vai mostrar alguma coisinha de perto para chamar a atenção do leitor, né? Aqui, balão de fala, balão de pensamento, o som, né? O som é a onomatopeia. A onomatopeia é a imitação de algum som que existe na natureza ou existe na vida real. Então, uma freada de carro, certo? Uma bola batendo no chão, são onomatopeias, é uma representação gráfica de um som, tá bom? Aí, balão de pensamento do coelho. Ah, o coelho também pensava, né? Aí, na sequência, por exemplo, até aqui o coelho, ele é um bicho de pelúcia. Daqui em diante o coelho ele ganha vida, né? E ele passa a interagir com a Suzy, que é a personagem da nossa historinha. Então o coelho ele passa a interagir e nas próximas sequências esse coelho ele fala sobre a Páscoa, ele fala sobre quais, né, a mensagem verdadeira da Páscoa, etc. Então, mas vocês estão vendo em ação balão de pensamento, balão de fala, né? O plano detalhe, o plano geral. E é isso que eu queria mostrar para vocês sobre o roteiro, tá? O roteiro mais utilizado é esse aqui, certo? Mas o RAF é um roteiro bom, porque o RAF, ele já introduz, né, o desenhista no que o roteirista já está desejando, certo? Bom, por hoje é só, meus amigos. Eu vejo vocês na próxima aula, tá bom? Um grande abraço a todos.